Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Quero deixar aqui alguns versículos que se encontram no livro de 2 Reis, capítulo 11, onde vai falar sobre o reinado de Atalia em Judá. Atalia era uma rainha, né, que tomou o lugar, né, dos filhos do rei. E diz assim, porque o rei morreu, depois o filho dela morreu, e ela se achou no direito de matar todos os filhos, os herdeiros, vamos dizer assim, do rei, né, do esposo dela, né, para que eles não reinassem, para que ela viesse reinar. E diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, Atalias, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então aqui ela se levantou e matou todos os filhos do rei, que não era filho dela. Mas Joseba, filha do rei Joroão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado e o escondeu de Atalias, e assim não o matou. Então aqui esta jovem, essa mulher, né, também outra mulher da família real, tomou aquele menino, né, e escondeu ele, né, num lugar junto com a ama dele. A ama era um babá, vamos dizer assim, nos dias de hoje chama de babá, naquela época chamava de ama, né? E ali ela pegou aquela criança e escondeu dentro do palácio, em um lugar, para que aquela mulher, Atalias, não o visse e não o matasse, né? Esteve com ela escondido na casa do Senhor, ou seja, na casa do Senhor, né? Ele escondeu ele na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinou sobre o país. Então, durante 6 anos, essa rainha reinou ali, né? Durante esses 6 anos, a rainha estava à frente, porque como não tinha descendente real, ela tomou posse daquilo que não era dela, né? Porque não tendo um rei, um substituto, a rainha podia estar à frente, e ela matou, achou que tinha matado todos os príncipes, né, que reinaria no lugar do seu pai, do pai deles, né, e ela reinou ali no lugar, né? E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centurião com os capitães da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e juramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Então aqui ela levou eles, ela foi muito sábia, né? Ela levou ele ali diante da casa do Senhor, porque naquela época se respeitava muito a casa do Senhor, e fazia juramento ali diante do Senhor, do altar do Senhor, né? E ela levou aqueles capitães, né, da guarda real, e todos os de confiança, com certeza, né? O que ela sabia que podia contar. Muitas vezes nós temos que ter estratégia, né, para fazer, não como nós queremos, mas segundo a vontade de Deus. E foi o que aquela mulher fez. Ela levou eles ali na casa do Senhor, onde estava aquela ama e aquele rei, porque ele era rei por direito, né? Ele ainda era criança, mas ele era o único que sobrou, porque ela teve a sabedoria e a autoridade de guardar ele, esconder ele da rainha, para que ele não fosse morto. Deus, ele vai levantar sempre uma pessoa ali
uma estratégia para te ajudar, para te fortalecer, né? Para te dar autoridade, para estar te dando cobertura, que foi isso que aquela mulher fez, aquela princesa fez com aquele menino, né? Aquele filho do rei. Ela colocou eles ali, guardou eles, né? Para que não fosse tocado. Deus está levantando nesta manhã de hoje pessoas para te guardar. Deus está enviando anjo hoje para te guardar, para te livrar, para que ninguém toque em você, para que ninguém toque naquilo que é teu. Ainda que pense que esteja tudo bem, ainda que eles pensem que está por cima, né? E o Senhor está te guardando, né? E aqui eu vejo dessa forma, né? O Senhor guardando, né? Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E deu-lhe ordem dizendo isto é o que havereis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa real do rei, e outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta de trás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos e as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado fará a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Aleluia. Então ela fez com que fosse guardado, né? A casa do Senhor, onde o jovem estava, aquele jovem rei estava, e também guardando a porta do palácio para ver quem entrava e quem saía. Então foi uma estratégia muito, muito, muito forte, a qual o Senhor colocou no coração dela, para guardar esse rei, esse menino, das mãos da maldade, da maligna, né? Da malignidade do homem, como aquela rainha não podia tocar. E o Senhor veio nos dar a estratégia nesse dia de hoje, para fazer segundo a vontade dele, não a nossa. Para que nós venhamos buscar sabedoria no Senhor, porque o Senhor, Ele é a própria sabedoria. E aqui na palavra do Senhor nós encontramos tudo que nós precisamos, né? Aleluia. Aqui foi feito assim. Você vê que a terça parte era muitos, né? Os soldados que estavam ali, né? Para guardar aquele jovem, a qual essa mulher, né? Vai entrar à frente, fazendo tudo isso aqui. Então, quando no sábado, uns saíam os outros entravam para estar guardando a casa do Senhor, para que ninguém tocasse naquele jovem, né, os adversários dele, ou seja, os que estavam a favor da rainha. Aleluia. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei, ou seja, eles tinham que ficar ali para guardar a casa do Senhor e também o rei. E ordenarei o rei, cada um com e rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Muito forte, né? Então esses homens tinham ordem para matar qualquer um que tentasse se aproximar do rei, que não fosse ordenado, né? O rei ficaria cercado por esses homens, e aquele que tentasse se aproximar tinha sido ordenado que fosse morto. E quando o rei, quando ele sair, quando entrar, fizeram, pois, os centurião, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiade, tomando cada um os seus homens, tanto os que estavam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiade. E o sacerdote deu aos centuriões, aos lançares e aos escudos, as
lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estava na casa do Senhor. Então, esse sacerdote Joiada, ele tinha todo o controle, né? E ele é quem entregava nas mãos deles as armas, né? E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa em redor do rei. Aleluia. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho e o fizeram rei. Então o ungiram, bateram palmas e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombetais junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocaram as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiade deu ordem aos centuriões que comandava as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras e a queime a seguir, matai-o a espada, porque o sacerdote disse: não a matai na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real, e ali a matou. Então aqui foi cumprido, né, a sentença daquela mulher por ter feito tanta maldade, por ter matado todos os filhos do rei, os inocentes, né? Talvez no dia de hoje você não tenha mais esperança, né, de conseguir uma vitória. Talvez a tua vitória ainda não chegou, talvez a tua luta é tão grande que você não sabe mais o que fazer. Mas aqui a gente vê, né, a grandeza e as maravilhas do Senhor. O Senhor levanta pessoas para fazer, né, e para trazer existência, né? Quando nossos inimigos, nossos adversários acham que tudo está perdido para nós, o Senhor vai se levantar em nosso favor e vai mostrar que Ele é o mesmo Deus hoje, amanhã e sempre, e que Ele faz coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Aqui foi levantado um rei, né? Aleluia, a qual aquela mulher jamais imaginaria que ele estava ali bem guardado, e no tempo oportuno, no tempo do Senhor, se levantaria, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Então não perca a esperança, né? Não desista dos teus sonhos, permaneça, ore ao Senhor e não desista de estar na presença do Senhor e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque é só Ele, meus amados irmãos, que pode fazer coisas grandes e extraordinárias por nós. Amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco. Medite nessa palavra mais profundo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. E busque ao Senhor, que daria eu e você por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. E nesta manhã de hoje o Espírito Santo nos conduza a fazer tão somente a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém?